Olá, vamos ver como fazer o cálculo de vazões mínimas quando você tem uma série histórica de dados medidos em um determinado local. A gente vai ver que esse cálculo é bastante semelhante ao caso das vazões máximas, com a diferença principal que no caso das mínimas, as vazões mínimas normalmente não é um valor instantâneo que acontece em um dia, por exemplo. A vazão mínima ela está ligada a uma duração, a duração de alguns dias. Isso por quê? Porque a vazão mínima, você não vai ter problema, uma cidade que tem falta de água, porque a vazão do rio ficou muito baixa, o grande problema não é se faltar água apenas por um dia, o grande problema é se faltar água por uma sequência de dias. Né? Uma coisa é você ter um dia apenas faltando água, a maior parte das pessoas vai conseguir se virar muito bem com apenas um dia faltando água. Mas se faltar água por 2, 3, 5, 7 dias seguidos, isso vai ser um problema muito sério, não só para as pessoas nas residências, mas para a indústria, para o comércio, para uma série de outras atividades. Então, o cálculo de vazão mínima está sempre associado a uma média de uma determinada duração de alguns dias. Poderia ser 14 dias, pode ser 15 dias, 10 dias, mas o que se convencionou mais utilizar é a média de 7 dias. A estimativa de vazões mínimas ela é utilizada para cálculo de disponibilidade hídrica, né, em bacias hidrográficas. A nossa legislação de recursos hídricos, as outorgas de água são dadas em função de uma vazão mínima de referência. Legislação de qualidade da água, né, para você ter uma autorização para lançar efluente num rio, né, você tem que mostrar que o rio tem capacidade de depurar, de autodepurar aquele efluente, e isso tem que ser feito com base numa vazão mínima de referência também. Né, são usadas para definir questões ambientais ligadas à sobrevivência de espécies que dependem da água nos rios. O cálculo da vazão mínima, como eu disse, é semelhante ao cálculo de vazões máximas. A diferença em termos de cálculo é que no cálculo das mínimas nós estamos interessados em vazões iguais ou menores do que um determinado valor. Né? Então é uma probabilidade de não excedência. Isso quando então a gente vai fazer o cálculo das probabilidades empíricas, né, de uma série de dados históricos, nós colocamos os dados, organizamos as vazões em ordem crescente e não decrescente, como é o caso de máximas. Então a gente tem uma série histórica de vazões diárias, né, e a gente vai escolher, no caso das mínimas, o menor valor em cada ano. Né? E aí, da mesma maneira que no caso das máximas, a gente usa um ano hidrológico. Né? Em grande parte aqui do Brasil, região sudeste, centro-oeste, a gente vai ver que no caso de máximas, a gente viu que o ano hidrológico ele é normalmente de outubro a setembro do ano seguinte, ou de setembro a agosto do ano seguinte. Né? O porquê disso? Porque fazendo dessa maneira, né, o período úmido, para o cálculo das máximas, ele fica no meio desse ano hidrológico. No caso das mínimas, a gente tem que fazer algo semelhante, mas de forma que as menores vazões fiquem no meio do ano hidrológico. Então, por isso, normalmente a gente vai utilizar de janeiro a dezembro, por exemplo. Para a região sudeste, se nós escolhemos entre janeiro e dezembro, porque aí o período de estiagem vai estar mais ou menos, os menores valores vão estar acontecendo em agosto, setembro, e aí, então, nós escolhemos o menor valor de cada ano, né, de cada período período seco. Então tem que tomar cuidado que não é o mesmo período que você escolhe as vazões máximas. Né? O ano hidrológico para a escolha dessa vazão mínima tem que estar... procure escolher o valor que o período mais seco fique no meio desse período de 12 meses. Então, você seleciona o menor valor de cada ano e aí você vai ter uma série histórica com os menores valores, de preferência pelo menos 30 valores, uma série histórica.
Então, nós temos aqui uma série com valores selecionados, colocados em ordem cronológica de cada ano, né? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então, para cada ano nós temos, né, a vazão mínima que foi registrada. Agora nós colocamos esses valores em ordem crescente, desculpe, em ordem crescente, então não é mais ordem cronológica, é por ordem crescente de valores, o menor valor é 70, 77,5, depois 101, então são os do menor para o maior valor. E aqui acontece uma coisa que no caso de vazões máximas pode acontecer também, mas no caso de mínimas é mais comum, né, você ter valores repetidos. Porque as vazões sempre diminuem para umas... é mais fácil coincidir valores mínimos do que valores máximos. Valores máximos é muito mais aleatório a sua ocorrência. Valores mínimos não. Então é comum você ter repetição de valores. Você mantém esses valores repetidos, tá? Você não exclui esses valores repetidos. Bem, então, para cada um desses, você ordena em ordem crescente, atribui um valor de ordem, de 1 até n, quantos valores tiverem, e aí você vai calcular a probabilidade. Vai ser a ordem, que é o i, dividido por n mais 1. N é o total de valores. E o tempo de retorno é o inverso dessa probabilidade, da mesma maneira que no cálculo de vazões máximas. E aí, então, você calcula a probabilidade, o inverso é o tempo de retorno, então a gente tem a relação entre tempo de retorno e vazão mínima. E aí a gente pode fazer um gráfico, isso vai ser vazão mínima por tempo de retorno. Percebam que é diferente do caso de vazão máxima, que o gráfico tem um formato, né, aqui, mais ou menos isso. No caso de mínimas, a gente tem esse formato, né, e então... e aí você pode aqui ajustar uma distribuição de probabilidades. No caso de vazões máximas, os tempos de retorno que a gente trabalha normalmente são tempos de retorno 100 anos, 500, 1000, 10.000 anos, são tempos de retorno, é comum você trabalhar com tempos de retorno grandes, né? Então você tem que extrapolar bastante, usar uma função de probabilidade que permita você extrapolar bastante o tempo de retorno para poder fazer os cálculos. No caso de mínimas, a gente trabalha com tempos de retorno, como eu vou mostrar já já, com tempo de retorno da ordem de 10 anos. E aí, nesse caso, você não precisa normalmente você não precisa fazer extrapolações. Você simplesmente pode interpolar entre os valores da distribuição empírica, né? Para 10 anos, você vem aqui e interpola entre os valores e acha aqui qual é o valor. Então, no Brasil e em alguns outros países, a gente se convencionou a utilizar uma vazão chamada Q710, né? Então, a vazão é a vazão mínima média de 7 dias de duração com tempo de retorno de 10 anos. Então, é a média de 7 dias de duração, né, com um tempo de retorno de 10 anos, Q710. Em alguns estados, como Minas Gerais, como São Paulo, a vazão Q710 é utilizada para cálculo de disponibilidade hídrica e concessão de outorgas de uso da água, né? A gente tem algumas resoluções ambientais no Brasil também que você tem que utilizar a vazão Q710. Por exemplo, aqui no caso de lançamento de efluentes, né, os limites de DBO, né? Então você tem que mostrar que o efluente é possível do rio autodepurar esse efluente, né, mesmo em condições críticas como uma vazão Q710. Muito bem, uma diferença importante no cálculo da vazão Q710 em relação a vazões máximas é a questão da duração. Então a gente é uma média de 7 dias. Então, para selecionar os menores valores de cada ano, primeiro você tem que fazer um cálculo de média móvel de 7 dias. Então, o que nós precisamos fazer, né? Você tem que calcular a média móvel fazendo da seguinte maneira: coloca os valores de vazão,
em ordem cronológica do primeiro ao último dia da série histórica. Então, você vai colocar os valores todos numa única coluna do primeiro ao último dia de dados. E aí, vai fazer um cálculo de média móvel, ou seja, primeiro você calcula a média dos 7 primeiros dias. Você vai ter um valor médio. Depois que calculou a média para os 7 primeiros dias, você calcula a média do dia 2 ao dia 8. Então, ou seja, essa janela aqui ela foi movimentada de um dia. Depois você calcula do terceiro ao 9º dia, do quarto ao 10º e assim por diante. Então, essa janela de cálculo aqui ela vai percorrer toda a série histórica aqui de valores. E aí você vai ter nessa coluna aqui, você vai ter aqui nessa coluna os valores de média móvel calculados. E aí é dessa coluna de valores de média móvel de 7 dias que você retira o menor valor de cada ano da série histórica. Tá? Então, calculou a média móvel, retira o menor valor de cada ano histórico, você tem então uma série histórica, um valor mínimo para cada ano, média de 7 dias. Coloca em ordem crescente, calcula a probabilidade, calcula o tempo de retorno, a vazão Q710 você pode fazer por uma interpolação. Por exemplo, nesse caso aqui, está entre 8,25 e 11 anos, né? Está aqui no meio, 10 anos. No caso vai ser 77,5 aqui, porque os valores estão se repetindo, mas isso aconteceu nesse exemplo aqui. Uma distribuição de probabilidades que pode ser utilizada para vazões mínimas, que é muito utilizada também para cálculos relativos à energia eólica, a distribuição de Weibull. Ela tem esse formato aqui, né? A vazão mínima é igual a média das vazões mínimas mais uma constante K, uma variável K, vezes o desvio padrão dos valores mínimos. Então, o K ele é dado por essa equação aqui, onde nós temos o termo A e o termo B. A e B são função de lambda. A gente tem esse termo aqui muito parecido com a distribuição de Gumbel. E o valor de A é dado por essa outra equação, ele é função também dessa função B de lambda. Aqui a gente tem uma função chamada função gama, que é esse símbolo aqui. Essa é uma função que complica um pouco o cálculo da distribuição de Weibull. A função B, ela tem também aqui a função gama aparecendo aqui, gama de 1 mais 2 sub lambda, aqui gama ao quadrado de 1 mais 1 sub lambda. O lambda é dado por essa equação. Aqui a gente tem o coeficiente de assimetria, que é o G, que é no Excel, por exemplo, calculado pela função de distorção, e temos essas constantes, H1, 2, 3 e 4. Os valores de H0, 1, 2, 3, 4 são esses valores aqui. Então, bem, a dificuldade para calcular a distribuição de Weibull, usando, por exemplo, uma planilha como Excel, é calcular a função gama. Então, ela tem esse formato aqui, né? E como é que nós calculamos? No Excel, existe uma função chamada ln ln gama de x. Então você obtém o logaritmo natural da função gama e aí depois você faz o inverso, né? Faz e elevado a esse valor para poder calcular o valor de gama. Então, uma maneira indireta de você calcular pela função gama. Bem, uma outra maneira de calcular é usar o software Hydro da Agência Nacional de Águas. Ele pode ser baixado, eu já mostrei isso em outros vídeos, pode ser baixado do site da Agência Nacional de Águas. Você faz o download, o software Hydro ele tem uma senha que é Hydro, aliás, uma conta que é Hydro e senha que é master. Você importa os dados que você
fez o download para dentro do Hydro, também já mostrei como fazer isso. E aqui nós temos em funções, nós temos aqui vazões mínimas e vamos mudar aqui. Você vai vir então em funções, vazões mínimas, e ele vai abrir essa janela. Nessa janela aqui você escolhe, clica nesse botão para escolher a série de dados que você quer, seleciona um posto entre aqueles que você já importou para dentro do Hydro. E, bem, aí o Hydro vai então ler os dados desse posto, você define qual a duração que você quer, o padrão já é 7 dias, né? E aperta aqui o botão calcular, ele vai fazer todo o cálculo que eu mostrei anteriormente, né? Então você vai ter as vazões mínimas calculadas, as vazões mínimas selecionadas para cada ano, essas vazões depois colocadas em ordem crescente, o cálculo da probabilidade, o tempo de retorno desses valores, e ele ajusta também a distribuição de Weibull aqui. Então, e aqui ele apresenta para você o valor da vazão de referência, que é a vazão Q para a duração que você escolheu, no caso 7 dias, né? Então você tem aqui o valor da Q710 determinado aqui. Ele faz isso rapidamente. Acontece que às vezes você tenta fazer para alguns postos, ele dá um erro, que já aconteceu algumas vezes e eu não consigo resolver esse erro. Tem algum bug que acontece com o Hydro em alguns casos, mas você pode tentar, em boa parte das vezes vai dar certo. E aqui, então, o Hydro ele plota para você também esse gráfico aqui, né, com os valores da distribuição empírica que ele determinou e aqui a linha azul, que é o ajuste da distribuição de Weibull. Aqui no Excel eu tenho uma planilha que é para cálculo, um exemplo do cálculo de vazões mínimas. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Tem uma série histórica de um posto que tem os valores de vazão, né, são dados de 1960 a 2015. A gente tem uma falha grande aqui nos primeiros anos, né, depois tem uma outra menor aqui. Então, a gente vai selecionar o menor valor de cada ano. Então, eu tenho aqui os valores, começando em 1960, na verdade começa no dia 5/7 de 1960. Então, eu tenho os valores de vazão. Eu tenho aqui na coluna B os valores de vazão e estão ordenados em ordem cronológica, veio aqui de 1960 até 2015. E então, na coluna C nós calculamos a média móvel. O primeiro valor de média móvel são os 7 primeiros valores, a média dos 7 primeiros. O segundo valor é a média do segundo até o oitavo e assim por diante. Então, a gente tem os valores de média móvel. E calculou a média móvel, depois então você tira o menor valor de cada ano aqui. Uma coisa importante, ao calcular aqui a média móvel, quando tem uma falha, você vem calculando e para aqui quando chega nesse último valor aqui, né? Então, se você calcular aqui mais um, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V, né, você vai estar pegando uma média que não é de 7 dias, apenas 6 dias. Então, por isso, aqui você para. E quando a série começa novamente, né, mais à frente, você recomeça o cálculo da média móvel. E nessa coluna aqui nós temos os mínimos de cada ano. Então, tem o valor do mínimo aqui que pega do primeiro dia até o último dia do ano, e estou retirando isso da coluna de média móvel. Depois que você selecionou o mínimo de cada ano, você pega esses mínimos, coloca em ordem o mínimo de cada ano da média móvel de 7 dias, coloca em ordem crescente, menor até o último, até o maior valor,
Então, vamos ver aqui, nós temos um total de 45 valores, como aqui é a ordem deles. Calculo a probabilidade que é a ordem dividido por o número de valores mais 1, e depois o tempo de retorno, que é o inverso da probabilidade. E, voltando aqui, feito isso, nós podemos, por exemplo, calcular qual é a vazão Q710. O tempo de retorno 11,5, 9,2. Então, a vazão Q710 está entre 33,02 e 33,94. Se nós interpolarmos entre esses dois valores, o valor que a gente vai obter aqui, 33,62, é o valor da Q710 estimado aqui por interpolação entre esses valores, para o tempo de retorno de 10 anos. Tá? Então, o mínimo já é de 7 dias e o tempo de retorno é de 10 anos. Se eu quiser calcular pela distribuição de Weibull, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui embaixo nós temos a média calculada, o desvio padrão dos valores, então a média dos valores mínimos, desvio padrão dos valores mínimos, o coeficiente de assimetria dos valores mínimos. E aí nós vamos calcular a função lambda, lembra que é uma equação que tem os valores de H0, 1, 2, 3, 4, e ela é função também do coeficiente de assimetria apenas. Depois nós temos a função gama, de 1 mais 1 sobre lambda. Para calcular, então, a função gama, eu uso a função ln de gama e faço o expoente do ln de gama de 1 mais 1 sobre lambda, que aí eu tenho o valor da função gama. A mesma coisa, 1 mais 2 sobre lambda, é a mesma equação. E aí eu calculo o valor da função b, da função a. Com isso, aqui nessa tabela, fixamos o tempo de retorno, que não precisa ser muito o tempo de retorno, 50 anos até 1,2, aqui foi colocado nesse exemplo. Determino os valores de K, lembrando que K depende então dos valores de A e das funções A e B e A, B de lambda e A. Então calculamos os valores de K e aí calculamos o valor da vazão. Nas equações que eu mostrei anteriormente, eu calculo a vazão que usa o valor de K determinado para cada tempo de retorno. Então, o valor de K ele depende também do tempo de retorno. E aí, colocamos aqui 10 anos o tempo de retorno, pela distribuição de Weibull, então 10 anos dá 35,1 metros cúbicos por segundo. Então, essa aqui é a Q710 calculada por Weibull. Se olharmos o gráfico desses cálculos, a gente vai ver o seguinte: nós temos os pontos aqui em azul, que são os valores da distribuição empírica, e temos a linha vermelha, que são os valores calculados pela distribuição de Weibull. Então, para 10 anos, a gente vai ter bem próximo aqui, a linha da distribuição Weibull está bem próxima dos valores empíricos, né, dos pontos. Só aqui nesses dois valores de maior tempo de retorno que a função de Weibull ela se afasta mais. Isso porque provavelmente esses valores mínimos aqui são mínimos excepcionais e que devem ter, na verdade, um tempo de retorno muito maior do que nós estimamos aqui. Então, essa é a maneira de fazer pelo Excel o cálculo pela distribuição de Weibull. Ok? Então, existem outros softwares que fazem isso. Um grupo da Universidade Federal de Viçosa possui um software que é muito utilizado também para fazer essa estimativa, tá? Que pode ser utilizado também.